Então, vamos elevar o nosso pensamento ao Pai, agradecer a Ele pela bendita oportunidade de estarmos reunidos em nome dEle. Como Ele disse, que se 2 ou mais estivessem reunidos em nome dEle, Ele estaria conosco. E nós acreditamos nisso. Abençoe a cada um de nós, Pai. Abençoe a nossa família. Estenda as Tuas bênçãos para nossos familiares. E permita, Pai, que possamos assimilar os ensinamentos de Jesus que vamos ouvir hoje. Abençoe a Fátima, o Daniel, a Vita, a Suene, a Eliane, o Assis, o Edgar, está aqui pertinho de mim. Então, que assim seja, queridos. Que assim seja. Como eu preparei o trabalho para hoje, é uma reflexão com o título Jesus em Nós. Daí, a primeira coisa que eu procurei buscar foi a questão 621 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta aos irmãos luzeiros na questão 625, desculpem se eu disse, 621, onde está escrita a lei de Deus, na nossa consciência, não é? E a 625, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ele estava animado de espírito divino e foi o ser mais puro que apareceu sobre a terra. Então, quanto a modelo, só Jesus, né, queridos? Mas nós temos muitos bons exemplos. O que nós trazemos mais forte em nós é o nosso querido Chico. Eu estava lendo a respeito e fiquei encantada de saber que eu não sabia que tem mais de 130 livros no mundo, livros biográficos da vida do Chico. É a segunda personalidade mais biografada no mundo, só perde para Jesus. E então, aí a gente vê os exemplos do Chico. Reiteradas vezes, a gente tem falado a respeito de estarmos conhecendo a doutrina. E sempre dizemos que, desde que conhecemos a doutrina, não somos mais os mesmos, não é? Maria Gorete chegou, está ouvindo, querida. Que bom que a gente está junto. E eu, em alguma ocasião, talvez já tenha comentado o que me chamou muita atenção, tem os lindos casos do Chico, né? A história de um amigo do Chico, que era um trabalhador da doutrina, e num determinado momento, ele chegou para o Chico e disse: meu irmão, não fica chateado. Claro que ele não falou com essas palavras, né? Simplórias, assim, né? Eu estou pensando que eu preciso me afastar da doutrina, porque eu sei que é muito difícil ser espírita. E a fala dele, eu faço minhas palavras. Claro que é difícil,
Nós não somos mais os mesmos. A gente se conflitua muito. Até ontem, a gente fazia as coisas e não tinha problema nenhum. Como diziam os alunos do CASE, não dá nada. Claro que dá. Agora a gente sabe mais do que nunca o quanto dá, não é? Então, a gente está se modificando. E aí, o Chico, como era o médium mais completo, com dezenas de tipos de mediunidade, ele olhou para o amigo e disse, como não, meu irmão? Que ele estava dizendo que estava saindo, não ia mais trabalhar com ele. Como não, meu irmão? Eu peço que os bons espíritos te acompanhem, que Deus te proteja, que tu te encontre. E ficou falando assim com ele. O amigo ficou muito decepcionado. Não era o que ele esperava. Ele tinha certeza que o Chico ia dizer, não, meu irmão, você não pode desistir, você tem que continuar. No entanto, não. O Chico olhou para ele e estava prevendo que ia acontecer, não é? Como aconteceu. O amigo saiu. E quando saiu da casa espírita, do trabalho que realizava junto ao Chico, ele começou a visitar várias religiões. Ele queria uma religião que não cobrasse nada dele. Porque a espírita era muito difícil, cobrava muito. E claro que não é ninguém que nos cobra, né? É nossa consciência. Mas daí ele andou e voltou. O Chico sabia que ele voltaria. Ele voltou para trabalhar com mais afinco, com mais dedicação, querendo aprender cada vez mais. E eu penso que assim somos nós. Pela circunstância da nossa saúde, nós tivemos visita, nada contra. Nós tivemos visita de pastor, nós tivemos uma visita de umas senhoras testemunhas de Jeová. E, claro, a doutrina espírita nos orienta que a gente deve sempre respeitar a religião do nosso irmão, né? A gente tem a nossa, nós sabemos que o objetivo da doutrina espírita é sempre nos esclarecer, nos consolar, nunca quer formar adeptos. Nas casas espíritas sempre se convida as pessoas para participar de grupos de estudo. Mas o objetivo é para se esclarecer, não é para tornar adeptos. Depois a pessoa vai fazendo as suas escolhas como nós fizemos a nossa. E aí, então, não querendo ser grosseira com estas pessoas que nos visitaram, daí a gente fica tentando fazer uma caridade moral com eles e conosco mesmo. Porque imagina eles ficarem afirmando que Jesus vai voltar. Jesus não está aqui, ele nos abandonou, nos deixou todo esse tempo, ele vai voltar. E quando ele voltar, vai ressuscitar todos os mortos e vai separar. E daí a gente precisa aceitar Jesus. A gente precisa se apresentar para Jesus. Daí a gente pensa, nós nos apresentarmos para Deus, para Jesus, ele sabe da nossa existência desde antes de nós existir. Ele sabe tudo sobre nós. Nos ama muito, sabe dos nossos erros do passado, do presente e até os do futuro. E mesmo assim, nos dá sempre uma nova oportunidade, não é? Sempre nos orientando. Então, voltando, aí a gente pensa, graças a Deus, que a nossa religião nos obriga à fé raciocinada. Nós precisamos pensar
procurar nos esclarecer cada vez mais e procurar nos modificar. Foi para isso que a gente veio. A gente veio para evoluir, para resgatar. Às vezes está difícil, não é, queridos? Muitas vezes a gente comenta quantas vezes que está difícil para cada um de nós. E aí, nesse momento, nós precisamos sempre pedir para o Pai que reforce nossos ombros, porque o fardo é nosso. Ninguém vai carregar o nosso fardo. E vai passar. Tudo passa nesta vida. Até a nossa existência, até nós vamos passar por essa existência. Ninguém de nós sabe quanto tempo nós temos. E a gente está aqui se esforçando. Eu fiz umas anotações e quero compartilhar com os irmãos. Então, a gente fica pensando o que é Jesus para nós. Sabemos que Cristo é o enviado de Deus. Ele é para nós paz, mansidão, amor, doçura, tolerância, perdão, luz, liberdade. Porta, ele é uma porta. Verdade, justiça. Ele é agênero, que não foi gerado. Então, Jesus, no capítulo 6 do nosso Evangelho, nos itens de 1 a 8, a gente lê qual é o objetivo desse capítulo, o que nos diz nesse capítulo. Aqui, então, Jesus promete aos aflitos, desde que se submetam ao seu jugo, ele promete alívio. Esse jugo é a observância da lei. Por ele ensinada, que, se bem cumprida, propicia alívio dos sofrimentos, através da fé no futuro e da confiança na justiça de Deus. Então, nesse capítulo, a quem em especial é dirigido o convite de Jesus? É dirigido a todos, sem exceção. Entretanto, dirige-se mais especificamente aos sobrecarregados e aflitos. Porque Jesus promete alívio e não a cura de nossos males, porque, sendo os nossos males consequência dos maus procedimentos no passado, a cura compete exclusivamente a nós. Porém, através do seu evangelho, Jesus nos fornece os meios necessários para superar esses sofrimentos. Como podemos conseguir a libertação dos nossos sofrimentos? Sabemos, já ouvimos, mas vamos ouvir reiteradas vezes, não é? Através da reforma íntima, modificando nossas atitudes e pensamentos, vivenciando as diretrizes do Evangelho. O que disse não for possível fazer nesta vida, o que disso não for possível fazer nesta vida, Deus nos propicia a reencarnação como recurso para continuar buscando. O que devemos entender com a expressão repouso de vossas almas, contida neste item, repouso como alívio e consolo, decorrentes do nosso comportamento
voltado à reforma íntima e ajuda ao próximo, e não como sinônimo de ociosidade, improdutiva, inatividade. Neste parágrafo, a gente vê que ele não disse que ia curar as nossas dores, não é? Ele disse que aliviaria. E às vezes a gente fica pensando, a gente se detém, se tem como inteligente. No entanto, quando a gente está passando dificuldade, muitas vezes, a gente se desespera, se revolta, e daí fica muito mais difícil de carregar o nosso fardo. E não foi isso que ele ensinou. Ele ensinou, quando aqui esteve, que orássemos para mudar o que podia ser mudado e aceitar o que não pode ser mudado. Que tem coisas que é nossa e não tem jeito, a gente precisa passar. E nos fala, então, reiteradas vezes sobre reforma íntima. A gente precisa se modificar. Eu não sei se eu já comentei com os irmãos, mas quando não conhecia muito a doutrina, também não conheço muito hoje, mas agora um pouco mais. Eu lembro que eu pensava, quando falavam em espírito obsessor, eu pensava, vai numa casa espírita, faz uma prece, pede um trabalho de desobsessão e afasta o obsessor de ti. Não é verdade, queridos. A gente aprende que não. A gente precisa fazer essa reforma íntima, se elevar em preces espiritualmente, que daí se afasta do obsessor. Então, a gente vai aprendendo que não é como pensava antes. Outra coisa que Jesus condena é a ociosidade, a improdutividade, a inatividade, porque ele nos afirma que o Pai trabalha até hoje e ele também. E a gente tem que ter sempre muito claro em nós que a gente não veio para este mundo de férias. A gente veio para trabalhar, para progredir. Quando algumas coisas falham, quando o físico já não consegue mais fazer muita coisa, a gente sempre tem alguma coisa para fazer, para ajudar o próximo. Sempre, sempre. Eu contei para os irmãos a história da minha colega de trabalho, que foi acometida por esclerose múltipla. E a primeira coisa que ela perdeu praticamente foi as pernas. Ela não anda há muito tempo. E daí, numa ocasião em que a minha filha tinha pedido as toucas para os vovôs, e eu, quando ela pediu, achei que seria assim uma meia dúzia de touca, ela me disse, mãe, eu preciso de umas 50. Pensei, nossa, vou ficar quanto tempo tricotando ou crochetando para fazer touca de lã para os vovôs, não é? E daí, falando com esta amiga, ela disse para mim, me traz a lã que eu te ajudo. E no menor tempo possível, a gente conseguiu fazer as 50 toucas. Porque ela disse, eu não estou podendo andar, mas as minhas mãos e os meus olhos estão bons. Então, sentadinha, ela ficou fazendo. Foi um exemplo de emocionar, porque a gente sabe que muitas vezes nós mesmos, por muito menos, a gente desanima e não está bem e já não quer fazer mais nada. Ah, eu estou doente, estou com dor, não quero me envolver, não vou fazer e pronto. E daí a gente vê que não, que tem sempre alguém que sofre mais que a gente e que a gente sempre tem alguma coisa para dar. Então, que Deus nos dê sempre mesmo sabedoria. Onde encontramos a consolação para os nossos sofrimentos? Na fé no futuro
e na confiança da justiça de Deus. Tem os ditos populares que dizem, né? Que a justiça de Deus não falha. A dos homens falha, não é verdade? A gente vê tanta injustiça, mas a de Deus não falha. Então, nós acreditamos. Graças a Deus, a nossa religião nos ensina que o nosso espírito, a nossa existência, ela não acaba aqui. A gente já veio de muitas vidas e a gente vai continuar reencarnando e progredindo. Se Deus quiser, e com o nosso esforço, um dia a gente vai ser espírito mais evoluído. E às vezes, quando a gente está triste, a gente pensa, eu já melhorei muita coisa. A gente, com certeza, os irmãos também já viveram experiências de sofrimento e de ficar muito magoada com pessoas. E depois, com o tempo, graças a Deus e as orientações da doutrina e os exemplos do nosso modelo e guia, a gente já procura se acalmar, chorar, fazer prece por essas pessoas. Isso já é um sinal do progresso. Claro que é lento, que é gradativo. Não é num piscar de olhos a gente se transforma, não, queridos. É através de prece, de sofrimento e de exemplos de Jesus que a gente vai mudando. O que quis dizer Jesus com a expressão meu jugo é suave e leve é o meu fardo? O jugo de Jesus é a observação do seu evangelho, que aqui estudamos fraternalmente. E seu fardo é leve, pois consiste em praticar o amor e a caridade. Nós sabemos que caridade é o amor em ação. E aprendemos também no nosso evangelho sobre a caridade material e a caridade moral. E aí a gente vê que a moral é a mais difícil de praticar. A material a gente trabalha, dá um jeito, ajuda, mas a moral é bem mais difícil. A gente se considera, às vezes, muito importante, muito ocupado, não tem tempo para ajudar o próximo. Só que, queridos irmãos, que bom se a gente consegue ajudar. Que bom que não é nós que estamos precisando ser ajudados. Porque todos nós, com certeza, já precisamos de ajuda. E não sabemos ainda o quanto vamos precisar do outro. Então, a gente precisa sempre agradecer a Deus por cada oportunidade, agradecer a Deus até pelas dificuldades que a gente enfrenta. A gente faz evangelho no lar, acredito que os irmãos também fazem, e daí a gente agradece a Deus pelas oportunidades que teve de fazer o bem, e depois pede perdão e ajuda pelos momentos que a gente desperdiçou, pelas coisas que não são certas que Jesus ensinou, que a gente ainda não está fazendo. E sempre pensamos, queridos irmãos, por que a gente ainda sofre? Porque a gente ainda não aprendeu a pôr em prática o que Jesus ensinou. A gente, às vezes, tem muito de teoria,
mas de prática a gente não tem muito, não. Eu não sei se eu já comentei, se os irmãos já conhecem a história do Chico, já com idade. Ele foi fazer um trabalho numa cidade em São Paulo. E ele, já com idade, como eu disse, eram 4 horas da manhã e ele estava conversando com as pessoas, porque depois do trabalho dele, as pessoas queriam conversar com ele. E aí, o dirigente da casa que havia convidado o Chico, ele ficou muito preocupado. Aquele horário, a idade do Chico, a limitação do Chico. Então ele disse para as pessoas que estavam auxiliando ele que fechasse os portões e não permitisse que mais nenhuma pessoa entrasse, que o Chico precisava se recolher. E aí ele fez isso. E a pessoa foi lá e fechou os portões. E o Chico ficou quietinho. Mas daí, de uns minutinhos, ele pediu para o dirigente: por favor, meu irmão, pede para o trabalhador ir lá abrir o portão, que lá tem uma pessoa precisando falar comigo. E aí, então, ele permite. E, para resumir, o Chico trabalhou até às 7 horas da manhã. Então, são exemplos que a gente vê que, nossa, queridos, com certeza, a gente está muito aquém do Chico, né? A gente ainda tem muito que aprender. Ele sempre foi exemplo para nós. Ah, tem umas histórias que a gente pensa assim, é muito lindo saber, não é? O Chico, quando ele fez aquele programa Pinga Fogo, ele ficou muito conhecido. E ele gostava, antes do programa, de ir numa padaria tomar café. E ele gostava de conversar com as pessoas, mas assim, era meio anônimo, só as pessoas dali que conheciam ele. Mas depois do programa, ele ficou muito conhecido. E dele não podia mais ir na padaria. Ele não podia quase mais sair na rua, porque daí todo mundo queria conversar com ele e daí ficava muito difícil. Aí, então, foi permitido que um soldado acompanhasse ele, claro, a paisana um dia por semana. Daí o Chico faria uma programação e esta pessoa acompanhava ele. E claro que ficaram amigos, não é? Era impossível ficar perto do Chico e não ficar amigo do Chico. Aí, então, o Chico sempre fazia a programação dele, mas era uma espécie de roteiro. Ele ia nos locais, ele ia tomar o café na padaria que ele gostava, e depois ele pedia para o amigo para passar numa banca de jornal. E ele comprava na banca jornal de toda semana. E aí o amigo, então, ele não resistiu e disse: Chico, meu irmão, para que você compra todos esses jornais? Eu nunca vi você lendo o jornal. Daí ele disse com muita humildade que ele pegava o jornal e mentalizava e ele ficava sabendo de todas as notícias. Ele não abria o jornal. Nossa, que coisa incrível, né? E vivemos uma experiência, um período que o Divaldo esteve em Passo Fundo, foi feito um evento, tinha muita gente, lá na UPF, na Universidade de Passo Fundo. E também uma pessoa chegou, se aproximou do Divaldo e havia trazido um bilhete com perguntas para ele.
E ele abraça essa pessoa e diz para ele que não se preocupasse com o bilhete, com a anotação. E foi respondendo tudo o que ele havia trazido para perguntar para o Divaldo. Então a gente pensa, são pessoas que viveram pelo próximo, para o, né? O que nós ainda não conseguimos. Nós temos nossa vida, nós temos nossos apegos, não é? De pessoas, de coisas materiais, e eles já estavam muito acima disso. Como eu disse, fizemos algumas anotações para compartilhar com os irmãos. Nossa, que feio agora. Eu tinha dito a respeito do que Jesus significa para nós. E aí encontramos também anotações que diz como Jesus é conhecido. Muitas destes títulos nós já conhecemos, mas é tão importante a gente ver. Ele é tido como Filho de Deus, mensageiro divino, caminho da salvação, o pacificador, a ponte de ligação com Deus, luz do mundo, emissário de Deus, divino pastor, mestre invariável, sublime artífice, divino orientador, verdade suprema, governador do planeta, redentor da humanidade, príncipe da paz, divino missionário, médium inspirado, pedra angular do cristianismo, anjo tutelar do planeta, lição viva, exemplo perene, amor inexaurível, médico divino, médico das almas, guia divino, arauto da paz, porta-voz da paz. No livro Dicionário da Alma, tem um trechinho que diz: guarda em tudo por modelo aquele mestre dos mestres, que é o amor de todo amor, na luz das luzes terrestres. Pegamos também uma mensagem com o título Com Jesus, escrita por Torres Pastorino. Este homem, ele era um locutor de rádio, e ele começou a selecionar pensamentos positivos para ditar para as pessoas. E aí as pessoas começaram a pedir para ele escrever. Mas o que eu quero dizer é que a partir dali ele se tornou um espírita grande trabalhador da doutrina do Cristo. E aqui então ele escreveu: a fraqueza com Jesus. A fraqueza com Jesus é força. A pobreza é riqueza. A deficiência é suprimento. A dor é remédio. O sofrimento é alívio. O silêncio é pregação. A derrota é vitória. A humilhação é sublimação. A calúnia é elogio.
A perseguição é engrandecimento. A guerra externa é paz interna. A penúria é abundância. A fome é alimento. A sede é conforto. O trabalho é repouso. O cansaço é renovação. As trevas são luzes. O castigo é recompensa. A vergonha é glória. A morte é vida. Porque nós sabemos, não é, queridos, que a gente não morre. A gente deixa esse corpo para continuar progredindo. E como eu sempre tenho dito, os irmãos sabem também, por estudarem, o quanto a gente precisa se desapegar o quanto antes possível. E também a gente vê que a cada período da nossa vida, os nossos valores mudam, não é? Quando a gente era jovem, a vida era cor-de-rosa, tudo era muito fácil. A gente podia tudo, não é assim? E agora a gente vê que não, as coisas não são tão fáceis. A gente não pode tudo. E cada vez vai se limitando mais. Mas uma coisa a gente pode, é progredir intimamente o que o nosso Evangelho de Jesus, o que Jesus nos ensinou, é a reforma íntima. Precisamos sempre repensar os nossos atos e ver o que de melhor a gente pode fazer e sempre pedir ajuda. Hoje, conversando com uma pessoa, e ela nos falava, nós conhecemos ela há algum tempo, e ela se tinha como ateu, ela não se importava com religião nenhuma. E agora ela nos contou que está envolvida num trabalho edificante, está frequentando uma casa espírita. Mas poderia ser qualquer religião, não é, queridos? Porque todas levam a Deus. E daí eu disse para ela está muito feliz, diz que não resolveu os problemas, mas amenizaram. Claro, ela está se recarregando de boas energias, ela está em prece, ela está desenvolvendo mais esses sentimentos bons que há em nós, está desenvolvendo mais resignação, porque a gente pensa, há pessoas que acham que espírita não sofre, não tem problema. Claro que temos, claro que a gente sofre, mas a gente sabe que tem sempre alguém que sofre mais que nós, que não é por acaso nada na nossa vida. Então a gente precisa se esforçar e se melhorar. E daí nós dissemos para ela, e a gente diz para os irmãos também, queridos irmãos, se com Deus, se com prece, se a gente procurando se melhorar, fazendo todo o bem que possa, não está fácil a nossa existência. Não está fácil para ninguém. Imaginem sem Deus, sem esta fé no futuro que Jesus nos orienta. Como seria? Não consigo entender as pessoas materialistas, que sentido a vida delas tem? Só o material? E daí quando morre, não leva? E daí como é que fica? Perdeu tudo? O que acreditava? Então, que bom que nós estamos nos esforçando para nos melhorar, procurando conhecer cada vez mais a doutrina,
E claro, esses grupos de estudo, como nos ajudam, como é bom a gente somar os pouquinhos de cada um, como diz o Daniel, é muito bom, porque a gente vai ficando com mais um pouco, né? É tão bom a gente estar junto, a gente compartilhar o que a gente aprendeu. Deixa eu ver, querido. Tem um poema, queridos irmãos, que faz a gente pensar muito, refletir, com o título O Mais Sublime Amor. No perfil de Jesus, o que ele nos ensinou? Ele nos ensinou Deus como um Pai amoroso, justo e bom. Quando Jesus ensina a prece do Pai Nosso, neste momento ele diz que Deus é o nosso Pai e Ele é nosso irmão. Como é bom saber isso, não é? Em segundo, ele nos ensina que a vida continua, nos fala sobre a imortalidade da alma. E o que ele mais fez enquanto aqui esteve, ele nos ensinou a amar. Imagina ele nos ensinar a amar nossos inimigos. Amar quem nos ama, tratar bem quem nos trata bem é muito fácil. Qualquer um faz. E é muito bom. Mas amar quem nos trata mal é bem mais difícil. E Jesus nos ensina isso. E a doutrina nos convida a refletir e a fazer isso. Claro que não é fácil, mas nós estamos nos esforçando. E com certeza, como a história do Chico, nós não somos mais os mesmos. Se cada um de nós partisse hoje para religiões diferentes, como eu disse, com muito respeito sobre as visitas que a gente teve, nossa, queridos irmãos, nós hoje sabemos da fé raciocinada. Nós não podemos ficar... Eu lembro no passado que se falava tanto em morte coletiva, não é? As pessoas tiravam a vida porque iam daí se encontrar com Jesus. Nossa, a gente tem uma programação perfeita. A gente precisa viver da melhor maneira possível enquanto está aqui. E só a Deus cabe nos chamar no momento certo. E quando chega o momento, quantos exemplos que a gente vê, pessoas às vezes de idade, doente, continua. E às vezes um jovem, acontece alguma coisa e parte. É chegado o momento. Não adianta, não é, queridos irmãos? Então, este poema, O Mais Sublime Amor, diz o seguinte: ele veio, pão da vida, luz do mundo. Tinha o olhar quente e profundo, e solene tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma, e tirou a nossa calma,
mas nos trouxe a sua paz. Como é lindo esse poema, não é, queridos irmãos? Ele tirou a acomodação de nós. A gente diz, não é, como a gente se conflitua, como a nossa consciência nos cobra. Facilmente as pessoas podem enganar umas às outras, mentir, se fazer de bonzinho, mas a nossa consciência a gente engana? A Deus nós enganamos? Não. Ele sabe tudo sobre nós. E nos ama mesmo assim. E nos dá sempre uma nova oportunidade. Então, queridos irmãos, quando a gente buscou o título Jesus e Nós, a importância de Jesus em nossas vidas, os exemplos de Jesus. É tão lindo saber a história de Jesus. É tão emocionante. E com certeza, Ele transformou as nossas vidas. A gente tem certeza disto. Ainda encontramos num livro do Chico, por diversos espíritos, verdade e amor. Deixa eu ver. Não está aparecendo? Tá aparecendo o livro, o livrinho no sentido carinhoso, porque ele é um livro pequeno. Tem uma prece aqui, que é prece a Jesus. Senhor Jesus, auxilia-nos a não somente saber, mas também a sentir e compreender. Olhem que lindo. Dissemos antes, de teoria, a gente sabe bastante, né? E de prática, queridos, como é que estamos de prática, não é? Ampara-nos, Senhor. Queremos tua voz a falar-nos de Deus dentro de nós. Não nos deixa ao léu na crença em vão. Auxilia-nos, Mestre, a te encontrar em nosso próprio coração. Tão curtinho, mas é um poema, né? E é tão bom a gente ter esta certeza, queridos irmãos, porque tem momentos em que a gente se sente só, de presenças físicas, mas a gente sabe que tendo Jesus no nosso coração, a gente consegue buscar força, amparo. Por isso eu disse, Jesus nunca se afastou de nós. Ele está sempre conosco. E ele disse, antes de partir, que ele mandaria auxílio para nós. E daí nós recebemos o Espírito da Verdade, que nós sabemos que ele é o Espírito da Verdade. Queridos irmãos, eu espero ter podido compartilhar um pouco do que a gente aprendeu e também sempre passar entusiasmo pela vida, pelas lutas, pela nossa fé. Porque sem isso, a gente não é nada. Temos que ter certeza de um amanhã melhor, a certeza de que não somos mais os mesmos, de que estamos melhores. Isto é verdade. Basta a gente se autoanalisar. Coisas que até ontem a gente fazia, hoje a gente sabe que não deve, que não pode, porque a gente aprendeu que precisa se melhorar a cada dia que passe. Obrigada, queridos. Que Deus nos abençoe
Continuemos então nesse momento com nossos pensamentos e corações elevados ao Pai, ao nosso amigo e mestre Jesus, nosso irmão maior, agradecendo a oportunidade que nos deu de estarmos reunidos em seu nome, sabendo que esteve presente entre nós, assim como os bons espíritos que nos acompanharam, nossos guias, nosso anjo guardião, o mentor espiritual do nosso grupo, Miramês e sua equipe, que nos assistiu e nos envolveram nesse momento de paz, de harmonia e luz, que as nossas intenções, que aqui quando chegamos, tenham sido purificadas, que a presença do Mestre, dos bons espíritos e a proteção deles venham nos fortalecer a fé no amor e que possamos ter compreendido e que coloquemos em prática os seus ensinamentos, que essas palavras proferidas pela nossa irmã Marilene tenham nos inspirado a refletirmos e que consigam, então, essas palavras consoladoras, trazer aos nossos corações muita paz, muita harmonia e muito amor. E que possamos sair daqui melhores do que quando chegamos, com Jesus, nosso Mestre, sempre conosco, e que assim seja.